Seja muito bem-vindo ao nosso aulão de Direito Penal, parte geral. Primeiramente, quero parabenizar você por estar tomando essa iniciativa de começar esse estudo, de fazer alguma coisa que construa, que agregue e aperfeiçoe você, intelectualmente e também, obviamente, profissionalmente. Pode ter certeza que essa sua atitude de buscar conhecimento, de buscar se aperfeiçoar, vai agregar muito em sua vida, não só profissional, mas também pessoal. Porque desenvolver nossa inteligência, desenvolver o nosso campo de conhecimento é útil, é benéfico, é valoroso para todas as áreas da nossa vida, não só profissional e não só acadêmica. Claro que principalmente acadêmica, principalmente a área profissional. A ideia desse aulão é ser uma visão geral e ampla sobre o direito penal, parte geral. E vai ser muito útil tanto para quem está começando os estudos nesse tema, como para quem já está estudando esse tema e quer ter uma visão, quer ter um entendimento mais organizado, mais amplo de tudo isso para saber o que ele está estudando, para onde que ele está indo, da onde que ele está vindo. Então é criar as bases necessárias e compreender os fundamentos dessa ciência para que o seu estudo possa se desenvolver cada vez melhor e também para você já compreender esse básico que vai ser muito útil para onde quer que você queira aplicar esse conhecimento. Então, se você pretende fazer um concurso público ou está na faculdade de Direito e quer entender melhor o direito penal, esse curso aqui, esse aulão vai te dar as bases necessárias para você desenvolver uma compreensão orgânica do direito penal e te deixar mais seguro, se você está trabalhando com direito penal ou se você vai resolver um concurso, vai fazer uma prova que caia direito penal parte geral, e também para quando você for aprofundar, se precisar aprofundar os seus estudos em direito penal, você já vai ter uma base sólida em que você vai construindo o seu conhecimento em cima dessa base sólida. Beleza? Então uma recomendação que eu vou dar aqui logo no começo é o seguinte: a gente vai analisar aqui os pontos principais de toda a matéria. Então são os pilares, os fundamentos, para ter justamente essa visão ampla, orgânica, essa visão geral de tudo. Então eu recomendo que você foque em compreender os conceitos gerais sem precisar ficar divagando num detalhe, em alguma exceção que você pensou, alguma possibilidade, uma minúcia daquele conceito ali. A ideia mesmo é compreender os pontos principais, os pontos gerais, para a gente ter essa visão legal aí do direito penal. Outra recomendação: o curso foi elaborado de maneira bem densa, então é conceito atrás de conceito, tudo bem denso, sem muita divagação, sem muita enrolação. Então é o conceito, 1 ou 2 exemplos, já vai para o próximo, para você ter mais eficiência na hora de compreender isso, para você não perder o fio da meada e perceber aonde que a gente está indo, aonde que a gente vai chegar. Então, como ficou tudo bem condensado, bem compactado e sem muita pausa para divagação, recomendo você ficar ali no foco total, toma um cafezão. Se você começar devagar, deu meia hora, deu uma hora, começou devagar, pausa, essa é a vantagem de cursos assim, pausa, dá uma descansada, faz alguma coisa, volta, para terminar o curso todo compreendendo tudo que foi falado e cumprir essa missão. Fechou? Então vamos começar. Esse é um curso de Direito Penal, parte geral. Então a primeira coisa a se entender é o seguinte: o que é direito penal parte geral? O direito penal parte geral é uma das partes, a principal parte do estudo do direito penal amplo. Então, de maneira bem didática, o direito penal, o estudo amplo, ele é dividido mais ou menos em 3 partes. Os livros são divididos em 3 partes. É claro que tudo faz parte do mesmo direito penal, mas por uma questão de organização, os livros são divididos em 3 partes. Quando você vai estudar, vão ter 3 partes de direito penal: o direito penal parte geral, o direito penal parte especial e o direito penal, que fala sobre a legislação penal especial. E também vai ter o direito processual penal. Só que o direito processual penal é um outro direito, e obviamente está intimamente relacionado com o direito penal, mas é um outro ramo do direito. Aqui falando do direito penal, que é uma ciência, que é um estudo que academicamente, apenas para fins de estudo e para fins didáticos, é dividido entre esses 3 grupos: direito penal parte geral, direito penal parte especial e o direito penal que estuda a legislação especial. Qual a diferença? O direito penal parte geral, ele vai dispor, vai estudar sobre as regras gerais de aplicação do direito penal. É onde vai estar toda a teoria, todo o estudo da ciência do direito penal, as regras básicas sobre a aplicação e sobre o funcionamento do direito penal e das leis penais em geral. E onde que está disposto o direito penal parte geral? Vai estar disposto no Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120. Olha só, o próprio Código Penal fala ali, a primeira linha ali do Código Penal, antes do
título 1 está escrito parte geral, porque esse é o comecinho do Código Penal. Então, a parte geral é justamente o início do Código Penal, onde dispõe ali sobre a lei penal no tempo, o tempo do crime, territorialidade, o lugar do crime, as situações de extraterritorialidade, de inimputabilidade, o que a gente vai ver aqui nesse aulão, nesse curso. Então, esse é o direito penal parte geral, as regras gerais de aplicação do direito penal. Agora, o direito penal parte especial, ele fala sobre os crimes em espécie. Vai começar ali no artigo 121 do Código Penal e vai até o final do Código. O primeiro crime do Código Penal é o homicídio simples, está ali no artigo 121, que é o primeiro crime previsto na parte especial. Também está escrito ali, ó, parte especial, título 1, crimes contra a pessoa, capítulo 1, crimes contra a vida, homicídio simples, artigo 121. Então a parte especial é isso, são os crimes em espécie. O direito penal que estuda a parte especial é o direito penal que estuda justamente a aplicação dos crimes em espécie, dos tipos penais, começando no artigo 121 e indo até o final do Código. E o direito penal que estuda a legislação penal especial, você vai ver livros escritos direito penal, legislação penal especial. É a parte do estudo do direito penal que se dedica a entender as leis penais especiais, ou também chamadas de leis penais extravagantes, que são leis penais que dispõem sobre crimes que não estão no Código Penal. Então o nosso Código Penal é de 1940, né? E a ideia de um código é justamente condensar, né, toda a matéria em uma lei só. Essa lei que condensa toda uma matéria é chamada de código. Só que o nosso Código Penal é de 1940. Desde 1940 até hoje, várias outras leis penais externas ao Código Penal foram sendo publicadas, foram editadas e ficam vigentes. Até porque outras leis penais não dispõem apenas sobre crimes, e sim sobre novos sistemas penais, como é, por exemplo, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Ela não tem lá só um ou dois crimes, ela tem todo um sistema de combate a drogas e etc e tal, e vários crimes e até mesmo procedimentos diferentes desses que estão dispostos aqui no Código Penal. Então, o direito penal da legislação especial é o que estuda essas leis penais, né, que dispõem sobre crimes que não estão aqui no Código Penal. Então, a Lei de Drogas, que eu falei, a Lei de Organizações Criminosas, que é a 12.850 de 2013, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Idoso, que também prevê crimes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê crimes, os crimes hediondos, que também está numa lei lá de 1990 e assim por diante. Então é isso que os livros de direito penal sobre legislação especial vão dispor, é sobre isso que eles vão estudar. São sobre essas leis penais que estão dispostas fora do Código Penal. Então são essas três partes que juntas vão formar o que a gente chama de direito penal. Essa divisão é didática, apenas para fins de estudo, apenas para ficar mais organizada na hora que você for estudar. É claro que existe uma diferença substancial entre o direito penal parte geral e o estudo dos crimes em espécie. Esse aulão aqui vai ser sobre o direito penal parte geral, as regras gerais de aplicação do direito penal. E além disso, como eu falei anteriormente, existe o direito processual penal, que obviamente se relaciona com o direito penal, mas é um direito diferente, é um direito autônomo. Ele diz respeito à teoria, ao estudo do direito no âmbito do processo penal. Então, o processo penal, que é justamente o procedimento, né, o processo judicial que dispõe sobre a aplicação do direito penal, o processo penal, ele tem um conjunto de direito, um conjunto de normas autônomo que forma um direito independente chamado direito processual penal. Então, o direito processual penal, ele dispõe sobre as regras e as teorias jurídicas da aplicação do direito penal no âmbito do processo penal. Então, se por exemplo alguém vai lá e mata a outra pessoa, esse ato ele é regulamentado pelo direito penal, ele está previsto no direito penal, especificamente ali no artigo 121 do Código Penal. Agora imagine que ele matou em uma situação de legítima defesa, havia essa excludente de ilicitude, as circunstâncias indicavam que ele estava se defendendo de uma agressão. Opa, a legítima defesa também é direito penal, só que ela vai estar regulamentada onde? Lá na parte geral do direito penal, porque são regras gerais de aplicação do direito penal. Vai estar lá no artigo 25 da parte geral, né, do Código Penal. Além disso, as questões de imputação de autoria, de participação, né, de aumento da pena por um motivo ou outro, uma circunstância agravante ou outra, vão ser coisas que vão estar todas dispostas no direito penal. É tudo que diz respeito ao crime. Isso é o direito penal. E o direito processual penal vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o processo criminal em si. Então vai falar sobre a ação penal, vai falar sobre o funcionamento do processo, o juiz, as partes, né, o arrolamento de testemunhas, a inquirição do réu, a oitiva dos declarantes, a colheita do depoimento das testemunhas, vai falar sobre recurso, vai falar sobre sentença, vai falar sobre decisões superiores, vai falar sobre prisões processuais e assim por diante. Tudo que diz respeito ao processo
processo penal vai ser regulamentado pelo direito processual penal. E tudo que diz respeito ao crime, à matéria, às questões criminais, vão dizer exatamente ao direito penal. Beleza? E em relação a tudo isso, tem alguns nomes importantes que você precisa saber. Algumas nomenclaturas que volta e meia aparecem e você tem que saber para não cair, não perder alguma questão por alguma bobeira. Então olha só, dois nomes importantes é direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Então são nomes para coisas que você já sabe o que é, mas você precisa saber o que significa cada um desse nome. Então olha só, direito penal substantivo tem essa palavra substantiva, né, que significa o quê? A substância, a essência da coisa, aquilo que é substancial. Então até mesmo na língua portuguesa, substantivo significa o nome que se dá às coisas. Então é a essência, é o núcleo daquilo. Então o que é direito penal substantivo? É o direito penal em si. Então, quando se fala de direito penal substantivo, se está se referindo a todo o direito penal. E o que é o direito penal adjetivo? Adjetivo significa aquilo que vem adjunto, né, que vem acrescentado, que vem em anexo. Ou seja, não é o principal, é algo que vem anexo ali. Na língua portuguesa, adjetivo é a característica, né, que se dá às coisas. Então, o que é esse direito penal anexo? O que é o direito penal adjetivo? Vai ser o direito processual penal. Porque não existe direito processual penal sem o direito penal. Então, quando você vê esses nomes, direito penal substantivo ou direito penal adjetivo, é só lembrar disso. Direito penal substantivo é a substância e a essência. Então, significa o próprio direito penal. E o direito penal adjetivo é aquilo que vem acrescentado, que vem adjunto. Então, é o direito penal que serve para fazer funcionar o principal. Quem que faz funcionar o principal é o direito processual penal. Então, direito penal adjetivo é sinônimo de direito processual penal. Beleza? E ainda tem mais uma nomenclatura importante que também volta e meia aparece e você tem que saber, mas é fácil entender, que é direito penal formal e direito penal material. É a mesma coisa. Direito penal material significa aquilo que diz respeito à matéria-prima, à substância, à essência, à matéria, ao núcleo da coisa. Também vai ser o direito penal como um todo. E o direito penal formal, formal significa a forma, a aparência, ao que está por fora, ao que é externo. Vai ser também o direito penal processual, que é o direito penal adjetivo. Então, direito penal adjetivo, direito penal formal, todos eles vão ser sinônimos de direito processual penal, que diz respeito ao estudo do processo penal, ao estudo jurídico do direito processual penal. E direito penal substantivo ou direito penal material é o direito penal em si, que estuda lá os crimes e as regras gerais de aplicação do direito penal. Beleza? Então esses são alguns nomes básicos aí que tem que saber, que volta e me aparece, e você não pode se confundir porque é tranquilo de decorar isso aí. E agora a gente pode prosseguir tranquilo.